Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre omissão de receita. A omissão de receita está tipificada no artigo 281 do Decreto 3.000 de 1999, assim conhecido como Regulamento do Imposto de Renda. Dispõe o artigo 281 do Regulamento do Imposto de Renda. Caracteriza-se como omissão de receita o registro de receita ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses. Inciso 1º, indicação de saldo credor. Inciso 2º, a falta de escrituração de pagamentos efetuados. E o artigo 3º, a manutenção de passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. Mas o que acontece de fato quando é verificada a omissão de receita? Quando a autoridade fiscal identifica a omissão de receita, o débito do tributo, bem como o cálculo do adicional, nos casos em que é cabível, será calculado conforme o regime de tributação da pessoa jurídica no período em que foi identificada a respectiva omissão. Este procedimento está previsto no artigo 24 da Lei 9.249 de 95. Quando a empresa é tributada pelo lucro presumido ou pelo lucro arbitrado e não for possível identificar em qual atividade ocorreu a omissão de receita, o valor omitido será acrescentado à base de cálculo. Assim sendo, imaginemos a seguinte situação. Uma empresa possui atividades de venda e prestação de serviços. A atividade de venda tem a alíquota de presunção do imposto de renda de 8%. A atividade de serviços tem a alíquota de presunção de 32%. Neste exemplo, o valor da omissão identificado foi de R$30 mil. Neste período de apuração, a empresa teve receita de vendas no valor de 125 mil vezes 8%, a base de cálculo será R$10 mil. A receita de serviços foi de 150 mil vezes 32%, a base de cálculo será de R$48 mil. Como não é possível identificar se os 30 mil omitidos é proveniente da atividade de vendas ou da atividade da prestação de serviço, ele será acrescentado à base de cálculo, ou seja, a base de cálculo de 10 mil da atividade de vendas, mais 48 mil referente à base de cálculo da prestação de serviço, mais os 30 mil da omissão de receita. Logo, a base de cálculo para fins de apuração do imposto de renda será de R$80 mil. Vejam que os R$30 mil ficaram fora da alíquota de presunção de lucro, que é, conforme o exemplo, 8% para atividade de venda e 32% para atividade de serviços. No âmbito do PIS e da COFINS, será aplicado o mesmo procedimento, ou seja, na impossibilidade de verificar qual a alíquota adequada para a operação, prevalecerá a alíquota maior segundo a legislação vigente. Citaremos aqui alguns exemplos de omissão de receita, conforme a subseção 2 do Regulamento do Imposto de Renda, localizada ali entre os artigos 279 e 280 do regulamento. Vamos começar pelo saldo credor de caixa, artigo 271, inciso 1º. O saldo credor de caixa é indício muito forte de receita que estão deixando de ser contabilizadas. Vamos imaginar que uma empresa que está com a conta contábil do caixa zerada, ou seja, sem valor, né, e em seguida você pega o extrato bancário e encontra um depósito no valor de R$10 mil proveniente de uma venda na qual o empresário não emitiu a nota fiscal. Se o lançamento contábil for feito a débito de banco, pela entrada do recurso financeiro e a crédito de caixa em R$10 mil, a conta caixa ficará com saldo credor de R$10 mil. Ficará bem caracterizado que a omissão de receita se deu exatamente pela ausência de emissão e escrituração de documento fiscal. A existência de depósitos bancários não identificados ou dos quais não se pode determinar a origem é tipificada no artigo 287 do Regulamento do Imposto de Renda. Assim diz o artigo 287. Caracteriza-se também como omissão de receita os valores creditados em depósito
ou investimento mantido junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, ou seja, a pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Outro indício de omissão de receita, previsto no inciso 2º do artigo 281 do Regulamento do Imposto de Renda, é a falta de escrituração de pagamentos efetuados. A essa situação, nós podemos simular o cenário de um pagamento de uma nota fiscal referente à compra de uma mercadoria ou à contratação de um serviço, por exemplo, ou podemos caracterizar como o famoso pagamento por fora. Convivendo em um ambiente de nota fiscal eletrônica, expédio contábil, FD, ICMS, IPI, fica muito fácil para o agente fiscal identificar que existe uma nota fiscal emitida contra um determinado CNPJ e que a contabilidade do consumidor ou do contratante do serviço não há o registro de pagamento a crédito de caixa ou a crédito de banco ou a crédito de ambos, por exemplo. Para finalizarmos o estudo do artigo 281 do Regulamento do Imposto de Renda, estudaremos no inciso 3º a manutenção de passivo fictício, ou seja, de obrigações registradas no passivo que já foram pagas ou que não são mais exigíveis. Isso é muito comum às empresas que são carentes de controle administrativo, onde a nota fiscal é enviada para a empresa de contabilidade, o empresário quita a nota fiscal, muitas vezes com recursos pessoais, e não envia para a empresa de contabilidade as informações sobre o pagamento. Neste exemplo, a nota fiscal ficará registrada no balancete contábil como contas a pagar até a eternidade, ou até quando o pagamento for informado à empresa de contabilidade. Outra situação de omissão de receita é o levantamento quantitativo por espécie, tratado no artigo 286 do Regulamento do Imposto de Renda. Este item nada mais é do que o resultado das diferenças apuradas na auditoria de estoque. Logo, serão objeto de autuação as diferenças apuradas na equação de estoque anterior, mais as compras no período, menos os produtos vendidos, mais a quantidade de saídas, mais o estoque final. Este item pode ser verificado no acordo de número 12.215.20, de 23 de outubro de 2008, da 6ª turma da Delegacia da Receita Federal do Estado do Rio de Janeiro. Finalizaremos este vídeo com o artigo 284 do Regulamento do Imposto de Renda, que assim dispõe: verificada por indícios a omissão de receita, a autoridade tributária poderá, para efeito de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto, arbitrar a receita do contribuinte, tomando por base as receitas apuradas em procedimento fiscal, correspondentes ao movimento diário das vendas, da prestação de serviço e de quaisquer outras operações. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até mais.